18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa, você no melhor mix do Brasil. Estamos juntos começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é terça-feira, 15 de fevereiro de 2022, é o ano. Juntos com você até às 7 da noite, não é isso mesmo, Carimilhão? Boa noite. Exatamente, Carlão. Muito boa noite pra você. Isso aí. Já começo agradecendo a sua companhia. Você é sintonizado aqui em 100,7. E é claro, aqui vai aquele boa noite especial pra galera que nos acompanha ao vivo e em cores pelo Instagram, através do @18horasnews. É isso aí. Boa noite pra você. Bom, vamos aos destaques do programa 18 horas desta terça-feira. Instituto de Pesos e Medidas encontra mais 24 medidores da Amazonas Energia com irregularidades. O Ministério Público do Amazonas abriu investigação para apurar as irregularidades nos equipamentos da Amazonas Energia. Trabalhadores da saúde do regime de direito administrativo continuam cobrando o pagamento de direitos trabalhistas sonegados pelo governo do Amazonas. E problema na operadora de telefonia Oi deixou o telefone do SAMU 192 fora do ar. 6 horas 2 minutos, você é o melhor Mix do Brasil. Estamos começando juntos mais uma edição do programa 18 horas até às 7 da noite. Os principais destaques do dia aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, mais um capítulo da novela sobre os medidores irregulares da Amazonas Energia. Hoje, o Instituto de Pesos e Medidas identificou outros equipamentos irregulares. Estamos acompanhando aqui no 18 horas toda essa história. Lembrando que no último sábado, durante os trabalhos da CPI da Amazonas Energia, o presidente do Instituto de Pesos e Medidas, o engenheiro Márcio Brito, denunciou que foram encontradas irregularidades nos novos medidores instalados pela empresa e que cobravam acima do consumo real na fatura. Alguns chegavam a cobrar o dobro da conta do consumidor. Pois é, Carlão. Daí, a concessionária de energia informou que foram encontradas falhas em 150 medidores dos 25 mil aparelhos fiscalizados. Mas logo depois afirmou que apenas 6 medidores apresentaram falha e queria ressarcir esses consumidores. Bom, vamos lembrar aí que essas irregularidades foram registradas nos novos equipamentos, os chamados medidores inteligentes, que estavam sendo instalados pela Amazonas Energia. Equipamentos que no final de janeiro deu tanta confusão que a Justiça mandou suspender em janeiro deste ano, agora no finalzinho do mês, né? Suspender a instalação desses novos medidores por entender que o sistema fere os direitos do consumidor, além das inúmeras denúncias dos consumidores que viram suas contas de luz duplicar de valor. Karime, como eu falei, hoje o Instituto de Pesos e Medidas detectou mais de 24 medidores de energia com irregularidades. O órgão já emitiu, inclusive, um novo laudo de infração contra a empresa. E o repórter Hector Silva traz os detalhes. Os problemas envolvendo a empresa concessionária de energia elétrica do estado, Amazonas Energia, com os seus consumidores, ganhou um novo capítulo. O IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, detectou irregularidades em mais 24 de 260 medidores de energia avaliados pelo órgão este mês. Com isso, chega a 30 o número de aparelhos com problemas encontrados. Os outros 6 foram detectados em janeiro. Nas duas situações, o IPEM informou que notificará a empresa concessionária de energia por meio de auto de infração. Segundo o diretor-presidente do órgão, Márcio André Brito, a concessionária terá 10 dias para apresentar defesa, podendo resultar em advertência ou multa. Todos esses laudos serão encaminhados à Amazonas Energia com um novo auto de infração e abrindo um novo prazo para que a empresa se manifeste sobre esses medidores que, após periciados, foram detectados irregularidade em relação às exatidões e às medições. Os novos modelos de medidores SMC, instalados pela Amazonas Energia, também estão sendo fiscalizados pelo IPEM.
A implantação destes novos medidores foi suspensa no dia 21 de janeiro deste ano, após a ação popular contra a concessionária Amazonas Energia, a qual questionava os valores cobrados. Estima-se que mais de 11 mil novos aparelhos tenham sido instalados. O resultado desta fiscalização específica finaliza nos próximos dias, que vai gerar um laudo individual. Esta inspeção avaliará um ciclo de consumo de 21 dias, de 50 novos medidores instalados pela concessionária em bairros da capital. Segundo Márcio André Brito, o IPEM vai comparar os dados informados pelo SMC com medidores padrão do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. A legislação é a mesma, o procedimento administrativo também é o mesmo. Caso haja irregularidade no novo sistema, será um novo auto de infração. E abriremos também os prazos. Agora, a multa certamente será dobrada porque trata-se de uma possível reincidência. A fiscalização do IPEM é contínua e pode ser solicitado pelo consumidor por meio da ouvidoria, pelo número 0800 092 2020 ou pelas redes sociais do órgão. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, as denúncias são tantas que o Ministério Público abriu investigação para apurar as irregularidades nos medidores de energia elétrica revelados aí na CPI da Amazonas Energia, Karine Leão. Pois é, e o Ministério Público também vai apurar denúncia de cobrança duplicada por causa de erros nesses aparelhos. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. O promotor de justiça Edilson Queiroz deu início ao inquérito civil contra a empresa Amazonas Energia para investigar supostas irregularidades constatadas pelo IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, em medidores de energia elétrica em Manaus. A determinação do promotor foi publicada no Diário Oficial do Ministério Público de ontem, após o presidente do IPEM, Márcio André Brito, revelar na CPI da Amazonas Energia que após fiscalização em medidores de energia elétrica foi constatado que alguns apresentaram o dobro na contagem de consumo, impactando diretamente no valor da fatura. Segundo o promotor Edilson Queiroz, o Ministério Público vai investigar toda essa situação desde 2020. Então vamos junto aos órgãos competentes, junto ao IPEM, junto também ao PROCON, que tem muita informação, apurar o que de fato está ocorrendo com essa cobrança, com essa, vamos botar aqui entre aspas, a denúncia do IPEM com relação aos medidores. E juntamente com isso, verificar a legalidade e toda a situação com relação à instalação de novos medidores da forma como está sendo feita. Inclusive, a situação dos novos medidores está sob júdice, está no Tribunal de Justiça. De acordo com o presidente do IPEM, foram fiscalizados mais de 25 mil medidores de energia elétrica e os consumidores tinham razão, porque os aparelhos estavam marcando errado. Em alguns casos, o valor estava dobrado. O presidente da CPI, deputado Sinésio Campos, disse que de 1.100 medidores periciados em janeiro, 6 deles estavam adulterados, cobrando faturas em duplicidade. Ou seja, quem está fazendo gato agora não é a população, é a empresa. E quero agora anunciar que em fevereiro, mais de 260 laudos feitos, já foram identificados mais 24. Ou seja, você observa que nos últimos laudos, já frutos das denúncias que chegaram à CPI, em torno de 10% foi exatamente os índices de cobrança indevida da empresa. Segundo o deputado, a CPI também já requisitou os 11 mil medidores desses novos modelos para que sejam periciados. Sinésio Campos acredita que mais irregularidades serão constatadas. E também tenho a certeza que será milhares de casos, tá certo? Milhares de casos de medidores aprovados que foram exatamente retirados para colocar um novo medidor a troco de quê?
Então, tem muita coisa ainda que a CPI estará apurando, entre eles, qual é a causa principal desses não medidores. Os medidores estavam funcionando, desses 11 mil, eu creio que a grande maioria, funcionando normalmente. Do total de 260 medidores periciados, 24 apresentaram cobrança duplicada no consumo de energia. Em nota, a Amazonas Energia disse que não procede a informação divulgada nos veículos de comunicação de que medidores de energia contabilizavam o dobro do consumo na fatura. A empresa diz que não foi realizado laudo em medidores inteligentes, o que não fundamenta a informação de fiscalização em 25 mil aparelhos. Ainda conforme a Amazonas Energia, o IPEM iniciou agora em fevereiro a instalação de medidores fiscais e de avaliação na medição inteligente, e o laudo ainda não foi concluído para nenhum medidor. Hoje, o diretor-presidente do IPEM voltou à CPI da Amazonas Energia para apresentar documentos dos laudos que comprovam a fraude nos medidores. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, inclusive o PROCON já começa aí a se movimentar para receber reclamações de consumidores sobre os medidores irregulares apontados aí pelo IPEM. A Amazonas Energia já é, olha aí, uma das campeões de reclamações lá na instituição PROCON, Karine. Carlão, há vários anos, né? Pelo menos assim, 3 anos consecutivos. Eu acho que já deve ser o pentacampeonato aí. Ela é campeã, líder absoluta de reclamações no PROCON aqui do estado do Amazonas. Bom, o repórter Hector Silva, ele conversou com o presidente do PROCON, Jalil Frashi, que explicou como é que a gente pode proceder diante dessas irregularidades constatadas. Vamos acompanhar. As irregularidades em medidores constatados pelo IPEM levou muitos moradores de Manaus a se questionarem: será que um desses medidores é o meu? O manauara tem desembolsado ultimamente muito dinheiro para pagar a conta de energia da casa onde mora. A pedagoga Cleciane Bentes, por exemplo, teve o valor da conta dobrado de um mês para o outro. Ela costumava dar em torno de R$400, de 300 para R$400, ficava entre esses valores. Num determinado mês, ela chegou a 800 e alguma coisa. Não recordo agora exatamente o valor, mas dobrou realmente. E no mês seguinte, nós pagamos o dinheiro, tentamos o pagamento. No mês seguinte, veio mais alto ainda o valor. Então, eu estive lá no parque, né? Procurei a concessionária e tal. Não teve nem desconto, eles não fizeram nem descontar nada. E foi um período em que as crianças elas não ficavam em casa, a gente não tinha o uso dos equipamentos praticamente durante o dia, era mais à noite, né? Porque eles ficavam na casa da minha mãe. E eu achei, assim, totalmente sem justificativa. Então, eu queria que eles fizessem uma revisão e resolvessem a situação. Eles fizeram a revisão depois de um tempo, mas não houve nenhum abatimento. O que eles fizeram para mim foi um parcelamento. E eu aceitei, né? Porque estavam realmente já 2 contas vindo alta e é um baque pra gente que tem criança, tem outras contas a pagar. E de repente o valor ele é dobrado, não tem condições. Assim como Cleciane, outros manauaras precisaram pagar a sua conta. Mas segundo o diretor-presidente do PROCON Amazonas, Jalil Frashi, é possível procurar o órgão de defesa do consumidor e o IPEM para fazer uma análise no medidor de energia da casa. O PROCON ele tem recebido muitas demandas da população amazonense a respeito de revisar a fatura. O que isso quer dizer? Tem recebido muitas demandas em virtude do aumento no valor da conta. Esse aumento pode ser desencadeado, sim, por um problema no medidor e também pode ser que haja ali qualquer problema na prestação do serviço. É preciso que o consumidor esteja atento. Houve um aumento considerável na sua fatura, você tem total direito de reclamar, o PROCON está de portas abertas, o IPEM tem trabalhado em conjunto com o PROCON e o IPEM sempre em conjunto, para que a gente preste o melhor serviço público. E esse melhor serviço público é o consumidor ser atendido. O nosso atendimento tem buscado isso. E hoje a gente viu que é necessário
que haja a perícia desses medidores, que cada consumidor que tem ali a reclamar sobre a sua fatura requeira que esses medidores sejam vistoriados pelo IPEM. A vistoria do IPEM é a que permite que nós tenhamos um laudo técnico oficial, o órgão do Estado oficial, para dizer se tem ou não algum erro no medidor. Ainda segundo Gélio Frache, o consumidor que se sentiu lesado com o aumento repentino na sua fatura pode procurar o PROCON para pedir a revisão das faturas antes da perícia ser feita. Ela pode vir aqui sem a perícia e pedir a revisão da fatura. E aí haverá ali todo o procedimento administrativo a respeito dessa temática. Agora, por que se tornou importante hoje nós falarmos em perícia desses medidores? Por conta dessas infrações que nós acabamos nos deparando, né? Esses medidores que foram vistoriados pelo IPEM e que acusaram ali que havia uma fraude. A própria Amazonas Energia soltou uma nota via rede social dizendo que eram 6 medidores. Não sei quantos são, isso de fato uma relação que está sendo fiscalizada pelo IPEM e ao final serão remetidos ao PROCON. Se ela tiver alguma dificuldade, ela pode vir ao PROCON, que nós iremos atendê-la e iremos encaminhar à empresa a necessidade da revisão de fatura. Na hora de cobrar, eles fazem a recuperação de fatura com base nos consumos anteriores. Então, é plenamente possível que o inverso também seja aplicado em favor do consumidor. A gente tem que parar com o que a gente tem visto ultimamente, que é só para prejudicar o consumidor. Hoje nós estamos trabalhando para beneficiar o consumidor. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Entrevista do dia. E vamos seguir falando sobre a situação do consumidor em relação às irregularidades dos medidores da Amazonas Energia. Vamos conversar agora com o vereador da Câmara Municipal de Manaus, Rodrigo Guedes, do PSC. Ele é bacharel em Direito e especialista em Direito do Consumidor. Muito boa noite, vereador. Seja bem-vindo novamente aqui ao programa 18 Horas. Tudo bem? O senhor que é tudo bom? Boa noite. Então, o senhor que é ex-secretário municipal de Defesa do Consumidor tem conhecimento sobre essas diversas irregularidades da Amazonas Energia nos últimos anos. Com a sua experiência, o que mais o consumidor pode fazer nessa situação? Cabe, por exemplo, uma ação coletiva? Olha só, nós temos várias alternativas, né, em relação a esse caso dos medidores que estão fazendo a contagem errada, né? O consumidor pode entrar no juizado uma ação individual em cada juizado, né, respectivo, de acordo com a sua residência, né, mas logicamente que o ajuizamento da ação é feito de forma virtual pelo sistema judicial. Também tem a possibilidade do consumidor, via PROCON, fazer uma reclamação e caso sua reclamação não chegue em uma conclusão administrativa pelo PROCON, já que o PROCON faz a intermediação juntamente com a empresa, o próprio PROCON pode ajuizar a ação pelo consumidor, em nome do consumidor. Isso é uma possibilidade também que existe de o PROCON encaminhar imediatamente esse processo administrativo à justiça e ele se transforma num processo judicial, se assim, logicamente, o consumidor desejar, se não houver conciliação. Nós temos aí também a possibilidade de uma ação coletiva, só que só quem pode propor ação coletiva é os órgãos legitimados, que é o Ministério Público, Defensoria, os órgãos de defesa do consumidor e também Câmara Municipal ou Assembleia Legislativa, né? Agora, então, certo, tem vários certo. Conclua, perdão. Essas são as possibilidades de que seja feita uma tratativa para a resolução desses casos já detectados. Pois Lembrando é. A pergunta é, e os casos que ainda não foram detectados, ou os consumidores que se sentem lesados com esses aumentos sucessivos na conta de luz? Pois é. Eu acredito que o que tem que ser feito é o seguinte. A decisão judicial que impediu a colocação de novos medidores na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, ela também determinou que a medição feita pelos medidores já instalados seja suspensa. Só que essa decisão silenciou no sentido das contas
que foram cobradas com os medidores já instalados, né? Antigas. O que a decisão judicial determinou é que daqui para frente suspende-se a cobrança em relação a esses novos medidores, os que foram instalados. Só que não fala daqui para trás. Sim. Né? A decisão foi omissa nesse sentido. Tem medidor que foi instalado há 1 ano, por exemplo. Não falou sobre esses 12 meses, né? Do consumidor pagando, né? Agora, do pagando. Certo. E nem disso, e dos consumidores que não tiveram esses novos medidores, mas que viram nos últimos 3 anos a conta de energia aumentar. O que esse consumidor também pode fazer? Pois é, olha só, a gente tem que fazer uma diferenciação de um aumento correspondente aos sucessivos aumentos na conta de energia que aconteceram aqui no estado do Amazonas, né? O aumento que é oriundo de uma contagem errada. Cada caso é um caso, né? Exatamente, né? Porque nesse ano de 2021 nós tivemos um aumento de 17% na conta. No ano de 2020 nós tivemos um aumento de 6,1%. Então, a cada ano a nossa conta de energia vem aumentando substancialmente. Dá um salto e também legal. Nós temos aí também o pagamento da taxa de escassez hídrica, por mais absurdo que seja, nós estamos pagando também. E nós temos aí também as bandeiras tarifárias, né? Que a bandeira vermelha você paga 4 vezes mais o excedente do quilowatt-hora, né, do que na bandeira verde, ou 2 vezes mais do que na bandeira amarela, né? Então tudo isso encarece muito a conta. Agora é lógico que uma conta se viesse em média, por exemplo, R$500, ela passa a R$2.000, isso daí é óbvio que provavelmente já não é fruto desses aumentos, algum problema no sistema elétrico, na medição, né? Então você tem direito a solicitar da concessionária de energia uma inspeção, e eles têm prazo, de acordo com a resolução 1000 da ANEEL, eles têm um prazo para atender essa inspeção que você solicita. Só que a questão é que na prática eles nunca cumprem esses prazos, né? E quando é do interesse deles, eles realmente fazem a fiscalização sem cumprir a notificação prévia, mas quando é do interesse do cidadão, o cidadão pede uma inspeção, só que eles não fazem. Vai protelando, né? Exatamente. Ok, vereador, nessa segunda o senhor afirmou que o caso dessa empresa não é mais de audiência pública e sim um caso de polícia. Já foram esgotadas todas as negociações, é isso, vereador? Olha só, eu entendo que sim, porque audiências públicas já aconteceram várias com a Amazonas Energia, denúncias já aconteceram várias, né? Eu acho que eles só vão mudar as práticas deles quando realmente a gente tiver medidas aí que punam de verdade alguém, porque pronunciamento não vai resolver, redes sociais muito menos, né? Logicamente que a imprensa faz o papel fundamental de dar a publicidade dos fatos, né? Mas isso por si só não vai mudar a prática da Amazonas Energia, né? A gente precisa apurar as multas que eventualmente podem ter sido aplicadas a ela, quantas já foram pagas, porque se houver uma punição pecuniária ou uma punição criminal, e aí não é punição só por prestar um péssimo serviço, é punição realmente por inúmeras transgressões à lei, leis penais também, crimes contra o consumidor, e inclusive por muito tempo ela deixou de cumprir a decisão judicial que proibia os cortes de energia no período da pandemia, né, por meses. Então os fatos são mais do que robustos para ensejar uma punição administrativa. Eu acho que os órgãos criminais, como o Ministério Público, por exemplo, que tem o poder de investigação criminal, precisa fazer algo agora no âmbito criminal, não só civil. Se é que tem feito alguma coisa no âmbito civil, eu acho que não, porque realmente não tenho visto. Mas a gente chegou num ponto que a gente precisa parar, frear a Amazonas Energia. Claramente eles não possuem um freio, eles não ligam, basicamente,
se tem um clamor popular, se tem uma sociedade toda contra, ou se temos aí, quando muito, pronunciamentos de alguns parlamentares, para eles é totalmente indiferente, né? Eu não estou falando do óbvio. Óbvio é aquela coisa que a gente acha absurdo. Estou falando de inúmeras transgressões à legislação, a Resolução 414 da ANEEL, a Resolução 1000 da ANEEL, outras leis municipais, estaduais e federais. E não dá mais para ficar por aí jeito. Vai, né? Eles fazem o que querem, né? Agora, vereador, para finalizar, como a gente está falando de justiça, como é que fica a situação do ICMS da empresa, da energia? Porque o Superior Tribunal Federal decidiu que a cobrança de alíquota do ICMS superior a 17% sobre a operação no fornecimento de energia elétrica e serviços de telecomunicações é inconstitucional. Já foi dado o veredito. Como é que fica isso agora? Olha só, o que precisa ser feito imediatamente se ainda na prática, ou seja, na conta de energia, não está tendo essa readaptação da alíquota, os órgãos que têm a titularidade, né, a gente pode denunciar, mas os órgãos que têm a titularidade de ação civil pública precisam urgentemente propor uma ação, ajuizar uma ação para que isso seja na prática adotado na conta de energia elétrica, né? O Supremo decidiu sobre uma questão que dizia respeito ao fato gerador da cobrança do ICMS na conta de energia elétrica, se era na geração ou na distribuição, isso incidia no ICMS, e agora na prática a gente precisa que isso seja colocado na conta. Exato. Porque quando houve essa alteração de fato, aumentou o preço da energia elétrica. Tanto que, se nós compararmos a outros estados, o amazonense paga uma conta muito maior do que dos outros estados. Sem dúvida. Fora o preço por si só da energia, que já é caro. Sem dúvida. Okay. Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Obrigado a vocês. Boa noite. Boa noite, bom trabalho. Conversamos com o vereador da Câmara Municipal de Manaus, Rodrigo Guedes, que é do PSC. 6h27, boa noite. 18 horas. Olha, ainda hoje aqui no 18 Horas, problema na operadora de telefonia Oi, deixou o telefone do SAMU 92 fora do ar. Daqui a pouquinho detalhes para você. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para hoje à noite. Hoje é terça-feira, noite de terça-feira, como vai ficar? Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de períodos nublados com chuva a qualquer hora. As chances de chuva são de 67%. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus. A umidade relativa do ar fica entre 72% e 100%. 18 horas. Vamos agora falar com o correspondente do programa 18 Horas em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite. Ainda não está conectado. Daqui a pouco nós vamos falar com o jornalista Carlos Eduardo Matos. Agora está conectado, ok. A produção avisou. Então, bacana. Carlos Eduardo Matos, muitíssimo boa noite. Seja bem-vindo aqui com a gente. Então, vamos falar sobre eleições 2022, tá? Os partidos PSDB, MDB e União Brasil se articulam para uma federação. Explica pra gente, Carlos Eduardo. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Isso aí, Karime. Lideranças políticas desses três partidos se reuniram hoje, agora no fim da tarde, para discutir a formação de parceria entre PSDB, MDB e União Brasil. Mas esse modelo de federação partidária está sendo analisada com calma, viu, Karime? Porque existem conjunturas políticas nos estados que precisam ser respeitadas em um eventual acordo de federação partidária, o que é muito difícil, porque esse modelo de federação partidária é meio engessado, porque dificulta a conexão entre os acordos nacionais e os acordos estaduais. É um assunto delicado, por isso que ora ele avança, ora ele recua. E essa semana, Karime, uma nova possibilidade passou a ser discutida,
que é a coligação entre os três partidos. Parece ser uma opção mais viável, porque juntariam 3 grandes partidos, União Brasil, MDB e PSDB, todos com bancadas expressivas no Congresso Nacional. Isso resultaria num tempo considerável na propaganda eleitoral, além de bastante recurso do fundo eleitoral, o fundão. E seria também uma alternativa viável para manter as coligações nos estados, que é uma questão sensível e um dos pontos de divergência desde a formação, desde a criação dessas federações. Outra informação que vem de bastidor, Karime, é que Sérgio Moro é praticamente carta fora do baralho nessa conjuntura entre PSDB, MDB e União Brasil. A bola da vez é a senadora Simone Tebet, que sobe na preferência das lideranças políticas da direita moderada e de centro-direita. Simone Tebet tem nome, tem história, tem habilidade política no Congresso Nacional, além de ser uma representante participativa da bancada feminina. Vamos seguir acompanhando esses 2 fatos, viu? Enquanto isso, na campanha do ex-presidente Lula, a tentativa de união entre o PT, PSB, PCdoB e PV por meio de federação partidária parece que subiu no telhado, viu? De novo, o caminho deverá ser mesmo igual ao do PSDB, de uma coligação para a disputa pela presidência da República. Vários fatores estão pesando contra a formação de federação. A discordância entre os partidos sobre a representação de cada legenda e o fato de do PSB ter perdido interesse por causa da conjuntura política envolvendo principalmente a disputa pelo governo do estado de São Paulo. Esse impasse, Karime, está interferindo na definição da chapa Lula-Alckmin. E também sobre esse assunto a gente segue acompanhando, porque, como eu disse, essa história de federação, em vez de ajudar, está mais atrapalhando. Karime, Carlão. Ainda seguindo esse assunto aí, eleições 2022, que é o assunto do ano, né? 2022 é eleições. O Tribunal Superior Eleitoral e empresas de aplicativos de redes sociais assinaram, né, um pacto contra a desinformação nesse período aí eleitoral. Quais são os pontos mais importantes aí nesse pacto, Cadu? Carlão, um dos principais pontos desse pacto, como você disse, entre o TSE e essas 8 plataformas de redes sociais, é a remoção imediata de conteúdos que forem considerados danosos ao processo eleitoral. O TikTok, o Facebook, o Instagram, que são atualmente as redes sociais mais populares, anunciaram que vão intensificar a política de exclusão de publicações que forem julgadas nocivas. Sim. O Facebook e o Instagram também prometeram que vão abrir um canal de denúncia exclusivo para o TSE, que vai funcionar assim. Uma vez recebida a denúncia, ela vai ser analisada pela Meta, que no caso é a proprietária dos 2 aplicativos, e se o conteúdo reportado, denunciado, realmente estiver violando as políticas das plataformas, ele será removido. No entanto, Carlão, nada foi dito com relação às pessoas, os usuários que atuam no compartilhamento de fake news. O Twitter, que é uma plataforma que tem sido bastante permissiva com relação às fake news, se comprometeu em ativar os avisos de busca para auxiliar os usuários que procuram por informações sobre eleições, especialmente sobre urnas eletrônicas e processo eleitoral. Ou seja, disponibilizou apenas mecanismos para quem estiver em busca de informações confiáveis e não contra aqueles que postam desinformação. E já o WhatsApp se comprometeu em implantar iniciativas para difundir informações confiáveis sobre o processo eleitoral e criar aqueles stickers, né? Não sei se você sabe, aquelas figurinhas lá do WhatsApp, das urnas eletrônicas, para incentivar as pessoas a apoiarem as eleições limpas e democráticas de uma forma até descontraída. E o aplicativo também vai implantar ações de rápida identificação e contenção dos links de fake news que estiverem sendo rapidamente compartilhados. E isso dá para eles fazer porque o API, né, o aplicativo, o algoritmo, ele localiza aqueles links, né, que vão sendo compartilhados de uma forma mais veloz, né? Geralmente são fake news. Então eles conseguem identificar e fazer a remoção, e deletar esses conteúdos. Quem não participou dessa reunião, Carlão, foi o Telegram,
que é a plataforma mais usada pelas redes bolsonaristas de desinformação. Na verdade, esse acordo entre o TSE e as redes sociais deixam uma série de lacunas, porque há uma linha tênue entre a liberdade de expressão e aquilo que pode ser considerado censura por parte das redes sociais. Então, é um assunto delicado. Ainda assim, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, ele comemorou essa reunião e considera um assunto muito importante essa parceria com as redes sociais. Vamos ouvir um trecho da reunião entre o TSE e representantes das redes sociais. Vamos ouvir. Nós conseguimos democratizar o acesso à informação, ao conhecimento e ao espaço público, que são faces extremamente virtuosas desse mundo digital e das plataformas que estão aqui presentes. No entanto, como quase tudo na vida, também podem haver abusos e má utilizações, e é justamente para contê-las que nós estamos aqui nessa conversa, nessa parceria, que eu acho que renderá bons frutos para que nós possamos empurrar as fake news, a desinformação, as teorias conspiratórias para a margem da história e permitirmos um debate público de maior qualidade. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala do ministro Luiz Roberto Barroso, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a respeito aí dessas próximas eleições, né, Carlos Eduardo? E como que vai acontecer a regulação dessas redes sociais durante as eleições? É o princípio de uma conversa com as redes sociais. Certo. É um momento importante para o nosso país porque essa aproximação nunca aconteceu. Agora parece que as redes sociais estão sendo representadas pelos seus executivos nessa reunião que se comprometeram de alguma forma. Vamos ver como isso vai se dar ao longo do processo, a partir do começo da campanha em agosto. E devido a essa reunião entre TSE e redes sociais, Karime e Carlão, a Câmara dos Deputados se mobilizou em torno do projeto de lei que estabelece regras para a liberdade e a transparência no uso da internet. O relator dessa matéria é o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Ele apresentou um parecer que promete ser duro com as autoridades públicas e com cidadãos comuns que usam as redes sociais para disseminar informações falsas, ou seja, um projeto que atinge duramente o governo federal. Inclusive com essas plataformas, promete ser duro também com essas plataformas que permitem o compartilhamento de fake news. Mas hoje à tarde o presidente Arthur Lira botou panos quentes, disse que essa pauta só vai ser discutida na próxima semana. Carlão e Karime. Ok. Carlos Eduardo, agora explica pra gente uma situação que aconteceu hoje, assim, estranha, no mínimo, né? O Senado inaugurou o Memorial das Vítimas da Covid-19, mas com uma ausência importante, a do senador aqui do Amazonas, Omar Aziz. Justamente ele que foi presidente da CPI da Covid no Senado Federal. Explica pra gente por que dessa ausência. Karime, o senador Omar Aziz, como você disse, presidente da CPI da Covid-19, não compareceu na inauguração do Memorial das Vítimas da Covid-19, que foi realizada hoje no Senado Federal. A assessoria do senador informou que ele cumpre a agenda política aí no estado do Amazonas. E também, quem não compareceu, também foi o senador Eduardo Braga, ou seja, o Amazonas não foi representado neste memorial. Parece que desembarcaram desse barco aí, né? Que saíram, voaram dessa situação, já que a CPI, já que ele não está evoluindo no cenário nacional, a PGR sentou em cima, parece que o Amazonas já pulou fora. O fato é que todos os integrantes dos chamados G7 da CPI, que participaram desse evento, praticamente todos, que serviu também para homenagear as famílias das vítimas da Covid-19. Quem lembrou do Amazonas, Karime, foi o senador Renan Calheiros, o relator da CPI. Ele disse que a crise do oxigênio está sendo esquecida pelo Brasil, junto com outros fatos importantes que foram elucidados pela CPI por causa da inação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que agora é alvo de um pedido de impeachment mobilizado pelos senadores que fizeram parte dessa CPI. Outros senadores criticaram, além de Aras, criticaram a postura negacionista do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. Esse memorial, Karime, ele reúne 27 prismas de mármore que representam ali as unidades da federação. Foi um evento, uma cerimônia muito significativa, cheia de símbolos, cheio de homenagens e principalmente de emoção.
realmente o Amazonas fez falta nesse evento. Agora, Karime, antes de encerrar, de passar para você, ontem a gente falou aqui sobre o Banco Central, que está devolvendo para a população 8 bilhões em valores esquecidos em contas encerradas, sim, tarifas de crédito cobradas indevidamente, consórcios cancelados, cotas de capital, resíduos de operações de cooperativas, enfim. Essa consulta pública está mobilizando o Brasil inteiro, a gente falou sobre isso ontem, falamos bastante sobre isso. Vai que tem um dinheiro guardadinho aí, né, para pagar o IPVA, ajudar a pagar os impostos aí, o IPTU, enfim. Então, muita gente fez a consulta e recebeu a informação de que não havia dinheiro para receber, como você, né? Eu tô nessa. Eu não fiz ainda. Então, né? Mas a gente volta a falar sobre esse assunto para dizer o seguinte: calma, não desanima. O Banco Central anunciou que vai abrir um novo lote de consulta no dia 2 de maio. E muita gente que não está nesse lote vai estar no próximo, então fica atento. E para essa etapa, que já está em curso, aí, o Banco Central criou um calendário para fazer as transferências bancárias baseado no ano de nascimento ou da criação de empresa. Ou seja, para os nascidos antes de 1968, o dinheiro vai ser transferido entre os dias 7 e 11 de março. Para os nascidos entre 68 e 83, a transferência vai acontecer entre os dias 14 e 18 de março. E as pessoas nascidas após 1983 poderão receber o dinheiro entre os dias 21 e 25 de março. Além dessas datas, daí tem datas de repescagem, né? Então é bom ficar atento. Esperança. Exatamente. Para saber mais, acessa valoresareceber.bcb.gov.br. Vai lá e não perde essa oportunidade. Valeu. Muitíssimo obrigada pelas informações, Carlos Eduardo. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 41 minutos. Você no melhor Mix do Brasil, programa 18 horas até as 7 da noite. Olha só, a gente sabe, hein, que a internet aqui em Manaus não é lá muito boa, né, Karine? Mas hoje ela conseguiu ficar ainda pior. Isso por causa de um apagão na conexão da internet e sinal de telefonia. Esse, inclusive, é o segundo sinal de instabilidade registrado aqui na capital em menos de uma semana. O último foi no sábado passado e por conta disso aí o Procon Amazonas notificou a empresa Claro Net. Pois é, Carlão, já o problema da operadora de telefonia Oi foi pior, causou um prejuízo maior, porque afetou o serviço móvel de urgência, o SAMU. O número 192 ficou fora do ar, colocando em risco a vida dos manauaras. O Procon Amazonas vai acionar as operadoras para explicações. E a repórter Nathalie Moraes explica pra gente o assunto. A rede de internet na capital voltou a apresentar instabilidade na manhã desta terça-feira. O problema ocorre pela segunda vez em menos de uma semana. Nas redes sociais, usuários relataram problemas nas redes de telefonia fixa e também Wi-Fi. Por conta do problema, a Prefeitura informou que o atendimento do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência pelo 192 telefone fixo, não está funcionando. A Censa, a Secretaria Municipal de Saúde, orienta que os chamados para as ocorrências sejam feitos pelos números 190, Disque Polícia, ou pelo 193, Disque Bombeiros, até que a situação esteja normalizada. Segundo a Prefeitura, os problemas técnicos são da operadora de telefonia Oi. Na semana passada, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou a venda para a rede de telefonia móvel da Oi para as operadoras Claro e TIM. Em nota, a Claro informou que alguns clientes podem ter percebido uma instabilidade de sinal aqui na cidade, devido a uma inconsistência sistêmica pontual e também a ocorrência de vandalismo da infraestrutura da companhia já solucionada. A Anatel informou em nota que no sábado ocorreram múltiplos rompimentos de cabo de fibra óptica que afetaram de forma significativa os serviços de telefonia móvel e banda larga, fixa das prestadoras Claro e Oi. Os efeitos de degradação de qualidade se alastraram entre os estados do Acre, Roraima, Amapá e a prestadora Claro no Amazonas e Roraima para a prestadora Oi. A Anatel não foi comunicada de degradações e interrupções de serviços aqui em Manaus. A empresa não falou sobre os problemas relatados hoje.
O Instituto de Defesa do Consumidor notificou a empresa Claronet por conta dos 2 apagões. O Procon pede que a empresa responda ao número de consumidores afetados pela falta de internet e como será feito o abatimento no final do mês. A empresa tem um prazo de 10 dias corridos para apresentar uma resposta. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a Prefeitura de Manaus informou que o 192, número de chamadas para o SAMU, já voltou a operar. De acordo com a empresa de telefonia Oi, houve falha no sistema, o que afetou todos os serviços nessa região. Após aí os reparos, todas as linhas do serviço voltaram a funcionar, ok? Mix. Profissionais da saúde do regime de direito administrativo continuam cobrando o pagamento de direitos trabalhistas sonegados pelo governo do Amazonas. Pois é, Carlão, ainda segundo esses profissionais, o absurdo é que esses benefícios constam no contrato de mais de 6 mil trabalhadores. Só que, de fato, eles não recebem. Olha aí, na semana passada, esses trabalhadores da saúde estiveram na sede do governo pedindo o pagamento dos direitos e esta semana levam a situação para a Assembleia Legislativa do Estado. E eles avisam que, se não receberem o benefício, podem paralisar as atividades. Vamos aos detalhes na reportagem de Odiné Araújo. Esta semana será decisiva na busca de apoio dos trabalhadores da saúde do regime de direito administrativo, os RDAs. Sem resultado nas tentativas de negociação com a Secretaria de Saúde do Amazonas, eles resolveram ir em busca de apoio para o pagamento do risco de vida e ticket alimentação, que juntos somam R$ 1.500. Esse valor deveria ser acrescentado ao salário pago de R$ 1.580 aos mais de 6 mil RDAs contratados pelo governo do estado em janeiro de 2020. Mesmo constando no contrato, esses benefícios nunca foram pagos, segundo o Sindiprive, o sindicato que representa esses trabalhadores. Na semana passada, os RDAs da saúde estiveram na sede do governo para marcar audiência com o governador. Hoje, eles teriam audiência no Ministério Público, mas o encontro foi adiado. Amanhã, os RDAs da saúde estarão na Assembleia Legislativa do Amazonas em busca de apoio dos deputados, de acordo com a presidente do Sindiprive, Graciete Mouzinho. A gente continua nessa luta, nós não vamos parar. A gente vai para a Assembleia, vamos ver a marcação dessa audiência para quando vai ser, e se nada resolver, a gente vai ter que tomar outras providências, lançar o indicativo de greve, chamar o trabalhador, porque o que não dá é para continuar recebendo esse salário, sendo que a gente tem direito, né? Isso está comprovado, está no contrato, tipo de alimentação e o risco de vida, né? Que é a insalubridade, e que o nosso secretário, ele reconhece, mas não paga, não adianta só reconhecer, tem que pagar. Ainda de acordo com o sindicato, o governo fala em pagar apenas o risco de vida e o ticket de alimentação de 2021, mas o contrato dos trabalhadores da saúde foi assinado em 2020. Fizeram um cálculo só de 2020, 2021. Na realidade, 2020 não entrou, tem que ser desde 2020, não importa que se não era o secretário que está hoje, que estava, se era outro, a dívida é do Estado. Então, tanto faz assumir esse secretário que está hoje, ou se for assumir um outro, né, ele vai ter que assumir as dívidas. A gente sabe que a dívida não é do governador, a dívida não é do Marcelo Campelos e nem da outra secretária, né, que estava aí, do Tobias. A dívida é do Estado. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o Amazonas ultrapassou a marca de 100 mil crianças de 5 a 11 anos de idade vacinadas contra a Covid-19. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde. E a estimativa é de que o estado tenha 566 mil crianças de 5 a 11 anos aptas a receber o imunizante. A repórter Nathalie Moraes explica esse assunto em mais detalhes. Vamos conferir.
O Amazonas ultrapassou a marca de 100 mil crianças de 5 a 11 anos de idade vacinadas contra a Covid-19. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde. A estimativa do Ministério da Saúde é de que o estado tenha 566 mil crianças nesta faixa etária aptas a receberem a vacina de prevenção ao novo coronavírus. No geral, até esta segunda-feira, 101.276 doses em crianças de 5 a 11 anos foram aplicadas, sendo 78.617 aqui na capital e 22.659 aplicadas em municípios do interior do Amazonas. Em Manaus, a rede municipal de ensino retornou às aulas nesta segunda-feira e para acessar a sala de aula é obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação. Na rede estadual, o comprovante não é exigido, mas o secretário de Saúde do Estado, Anuar Samad, destaca a importância da vacinação neste momento. O avanço da vacinação contra a Covid-19 em crianças também é extremamente importante para enfrentarmos a pandemia e garantir a proteção de todos, especialmente com o retorno das aulas agora 100% presenciais. Os imunizantes passam por um rigoroso processo de avaliação e são totalmente aprovados pela Anvisa. Em Manaus, as crianças de 5 a 11 anos podem ser vacinadas em 5 pontos específicos: no Parque Cidade da Criança, no Estúdio 5, SESI Clube do Trabalhador, Shopping Manaus Via Norte e no Centro de Convivência Madalena Arcidal. Os documentos obrigatórios para a vacinação incluem a certidão de nascimento, um documento de identificação original com foto, o cartão nacional do SUS ou CPF e a caderneta de vacinação da criança. A Secretaria Municipal de Saúde alerta que para ser vacinadas contra a Covid-19, as crianças não podem ter recebido nenhuma outra vacina nos últimos 15 dias, nem ter sido acometida pela doença nos últimos 30 dias. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E em instantes, aqui no 18 horas, o governador Wilson Lima abriu o ano letivo em Manacapuru e aproveitou para entregar capacetes e toneladas de peixes, justamente em ano eleitoral. É nosso assunto daqui a pouco. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quarta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão para amanhã é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo deve ficar firme. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima pode chegar até 31 graus. As chances de chuva são de 90%, a umidade relativa do ar fica entre 55% e 98%. E agora vamos falar sobre os bastidores da política amazonense. Vamos conversar com a jornalista Artemisa Gadelha. Artemisa, então é isso mesmo. O governador Wilson Lima abriu o ano letivo em Manacapuru e aproveitou para entregar capacetes e toneladas de peixes. Justamente nesse ano, um ano eleitoral. Tá certo isso, Artemisa? Pode. Boa noite. Pode isso? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Não sabemos até que ponto isso é legal. No mínimo, é imoral, já que estamos falando de um ano eleitoral, né, Karime? Exato. Alguns desses projetos são novos. Todo mundo sabe que existe um fundo eleitoreiro. Entre eles, o projeto Motociclista Legal, com a distribuição de kits de capacete e colete para mototaxistas. Wilson Lima entregou também 6 toneladas de tambaqui. Isso mesmo. Olha aí. 6 toneladas de tambaqui para 3 mil famílias no município de Manacapuru, que fica distante de Manaus por estrada, 101 quilômetros. A pergunta que fica é por quê? E por que ele não fez isso durante 3 anos? Por que o governador Wilson Lima não intensificou ações como essa? Porque só agora, quando todo mundo sabe, e não é segredo para ninguém, que ele pretende pelo menos conseguir uma cadeira no Congresso Nacional como deputado e senador, já que para governo do estado, até agora, ele não conseguiu decolar. Não passa de 12
13% das intenções de voto. São comentários dos bastidores, até mesmo na sede do governo, e de pessoas próximas a Wilson Lima. Mas voltando ao assunto, em um ano eleitoral, o governo não pode distribuir gratuitamente bens, valores ou benefícios à população. As exceções são para atender casos de estado de calamidade ou emergência pública, ou programas sociais já existentes. Conversamos com o promotor de justiça, Wesley Machado, do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção. Segundo ele, mesmo os projetos legais podem estar num contexto de abuso de poder econômico. Vamos ouvi-lo? Mesmo nessa hipótese em que é possível a execução de um programa social, exige-se o acompanhamento da execução por parte do Ministério Público. Ainda que tenhamos uma conduta praticada por um agente público, por um governador de estado, que esteja amparada em lei, que não seja considerada uma conduta vedada a agente público, caso tenhamos a promoção pessoal dessa conduta praticada em favor de eleitores, caso nós tenhamos a evidência de que está sendo utilizada a máquina pública em benefício de uma candidatura futura, é possível que tenhamos a configuração do ilícito chamado abuso de poder econômico. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o promotor de justiça, Wesley Machado, que fala da possibilidade aí de abuso de poder econômico. Isso consta na lei das eleições para evitar o uso, o abuso da máquina e de recursos públicos por agentes políticos com o objetivo de alavancar eventuais candidaturas. Essas ações precisam, como o promotor disse, de acompanhamento do Ministério Público do Estado do Amazonas. E Karime e Carlão, pelo jeito, nem os servidores de Wilson Lima estão apoiando esse governo. O perfil oficial da FAPEAM, Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, fez uma postagem onde usou a imagem de uma abelha, símbolo do ex-governador Amazonino Mendes, e que foi resgatado na pré-campanha com a seguinte mensagem: quando o mel é bom, a abelha sempre volta. E aí, essa mensagem, você pensa o quê? Bom, a postagem foi interpretada como sendo uma indicação de que o ex-governador Amazonino Mendes está voltando. Ele, inclusive, está em primeiro lugar em todas as pesquisas para o governo do estado do Amazonas. Claro, o que aconteceu? O post viralizou. Os aliados de Amazonino, que é pré-candidato ao governo, claro, postaram em diversas redes de apoio, compartilharam a imagem nos grupos de WhatsApp, fizeram piadas. Não é para menos, né? Sim. Muitos diziam que até os servidores de Wilson querem Amazonino Mendes de volta ao governo do estado. A postagem se referia a uma pesquisa sobre caracterização e valoração do mel de abelhas nativas em cultivos de Guaraná e Camu-Camu. E agora vamos falar do deputado Serafim Correia, do PSB, ele que criticou hoje na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas a elaboração por parte do governo Bolsonaro de um decreto que autoriza a exploração mineral artesanal na região amazônica. O parlamentar é contra, afirma que o projeto intensifica a escravidão. E lembrou ainda do antigo garimpo, aquele lá de Serra Pelada que ficava no Pará, da década de 80, que ajudou a poluir o meio ambiente e não produziu nenhum benefício ao país. Vamos ouvir então o deputado Serafim Correia. Esse decreto é um absurdo e um equívoco muito grande. Estimular o garimpo na Amazônia é agir contra o meio ambiente, é agir contra a cultura nativa. Nós estamos há sei lá quantos mil anos na Amazônia e nunca fizemos isso, nunca destruímos a floresta. O que está sendo feito agora é um estímulo à destruição da floresta. Isso tem repercussões ambientais, isso tem repercussões sociais, econômicas e, inclusive, internacionais, exatamente porque o mundo inteiro quer a preservação da Amazônia. E na hora que nós aceitamos
um decreto como esse, ficamos numa situação difícil. Eu sou contra isso. Eu sou a favor de que na Amazônia tudo que se faça seja sustentável. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o deputado estadual Serafim Corrêa, que é contra esse decreto referente à mineração na região amazônica. E por fim, para finalizar, dinheiro público é coisa séria sim, não dá mais para brincar com isso. Tanto que Elivaldo Herculino dos Santos, ex-prefeito de Tapauá, município a 448 quilômetros de Manaus, vai ter que devolver em 30 dias R$2.184.564,55 aos cofres públicos. Esse valor é referente ao exercício de 2012, com comprovação do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Karime e Carlão, não dá para brincar mais. Não mesmo. Muitíssimo obrigada pelas informações, Artemisa. Boa noite. Uma ótima noite para vocês também. Mix. E agora vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas com Karime Leão. O boletim diário Covid-19 informa o diagnóstico de 1.722 novos casos, totalizando para 564.706 o número de total de casos de Covid no estado. Ainda de acordo com o boletim, foram confirmadas 6 mortes por Covid, elevando para 14.073 o total de mortes no estado. Agora, às 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Manaus passou 2 dias com problemas graves de internet. Uma metrópole com mais de 2 milhões de habitantes, com um parque industrial que fatura mais de 150 bilhões de reais e que requer conexões rápidas e seguras, não pode ter uma rede tão frágil, tão instável. O apagão de todos sofreram nas últimas 48 horas é inaceitável. O Amazonas ainda está no século passado quando se trata de tecnologia. O sistema 4G não atende todos os municípios. A internet no interior é de péssima qualidade. Ainda estamos engatinhando na indústria 4.0 e Manaus é uma das poucas capitais que ainda não estão preparadas para receber a internet 5G. E o que vivenciamos nos últimos 2 dias só expõe o atraso vergonhoso à cidade que é a 7ª mais rica do país. 18 horas. 7:01, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.